Olá, bem-vindos ao podcast da Twilio. Meu nome é Marcela Klein, eu faço parte da equipe da Twilio aqui da América Latina. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente de novo em mais um episódio. E esse também gravado no CONAREC, que é o maior evento de CX da América Latina. E a gente está aqui com convidados especiais para falar de vários assuntos. Então eu vou deixar que eles se apresentem. Olá, meu nome é Mariana Lima, sou gerente de marketing e experiência do cliente da construtora Tenda e é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Tomás, obrigado novamente pelo convite, Marcela, Tuílio. Prazer imenso estar aqui com a Mari. Atualmente eu sou o CXO da IndexTrack, né, uma empresa que faz o monitoramento de indicadores da experiência do consumidor, enfim, impactando uma grande quantidade de segmentos verticais de mercado, inclusive a Mari super parceira nossa, junto com a Tuílio. Mari, obviamente construção, né, de um segmento aí bem específico, né, e eu achei interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente fala muito de fidelização do cliente. A gente fala muito desse tempo que o cliente permanece na sua base. Conta primeiro para a gente dar um contexto, né, eu acho que é importante também, da Tenda, explicando quem é esse cliente e contando qual é o desafio de você estar lidando com um público que, na verdade, é uma venda quase que única. Ele provavelmente não vai voltar e vai comprar, né, um segundo imóvel. Eu digo que a jornada de uma compra do mercado imobiliário, ela sem dúvidas é uma das mais complexas que nós temos. Imagina que esse cliente ele compra na planta, o que que a gente chama de na planta? O empreendimento ainda não existe, simplesmente é um terreno vago. Ele espera aproximadamente 2 anos para receber essas chaves e só depois disso que de fato ele vai usufruir do que ele comprou. E a Tenda, até fazendo um contexto, ela é uma das principais construtoras do Brasil e 100% focada no programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa de habitação popular. Então, os nossos clientes são clientes que nunca adquiriram um imóvel próprio, e eles só conseguem ter o benefício do governo uma única vez. Então, esse cliente que comprou hoje na Tenda, se ele for no futuro comprar um outro apartamento, provavelmente não é mais da empresa. E sim, isso se torna desafiador para uma estrutura de CX, você mostrar valor onde não existe uma compra recorrente, onde não existe um desafio de aumentar a ticket médio de uma compra. E lá o que a gente trouxe de principal indicador para que essa estratégia saísse do papel, foi mostrar como esse cliente satisfeito, ele indica mais e que uma venda por indicação no nosso cenário, ela acontece 4 vezes mais rápido e ela é mais barata para a companhia. Então, mesmo num cenário em que não vai existir essa compra recorrente, cuidar do cliente se torna um ativo relevante para o negócio, faz parte da nossa estratégia e hoje aproximadamente 25% das nossas vendas são feitas por indicação. Imagina que à medida que a gente conseguir evoluir nesse indicador, oferecendo uma jornada mais fluida para os nossos clientes, atendendo melhor essas expectativas, esse cliente tende a indicar mais. E aí eu aumento a minha satisfação e reduzo o meu custo de novas vendas. Não deixa de ser então uma fidelização, né, só não é uma Exato. compra recorrente dele, mas você tem ainda uma métrica que avalia essa indicação que te gera Sim. novos negócios, né. Sim, esse é um É. indicador super importante para a gente, e a cada dia a gente percebe que não adianta manter a satisfação do cliente no início da jornada e ao longo da jornada esse cliente, ir se decepcionando ou por algum motivo existir ali uma frustração entre o que ele esperava e o que ele recebeu. Então, um grande desafio que a gente tem hoje dentro da Tenda é equilibrar essa jornada para que o cliente ele continue indicando ao longo desses 36, 48 meses ou até mais, que é o período que ele mantém contato direto conosco. Bom, então vamos também contar um pouco desse movimento que vocês fizeram, né, de uma indústria também tradicional, que não necessariamente visava a satisfação do cliente como um primeiro objetivo, mas vocês fizeram esse movimento de centralização do cliente, né, como uma estratégia de negócio alguns anos atrás, né? Exato. Em 2021, nós revisitamos a nossa cultura, os pilares da nossa cultura. E antes de fazer, todo esse trabalho, a gente queria ter um diagnóstico do nosso cenário atual. E aí nós percebemos que existia uma lacuna importante a ser tratada na experiência do nosso cliente, porque até então não existia um foco nisso.
E dentro desse estudo nós percebemos que uma empresa do tamanho da Tenda, que está espalhada em 9 regiões diferentes, que tem mais de 5.000 colaboradores, se isso não partisse da cultura, dificilmente a gente conseguiria dar tração. Então, o que estrategicamente foi definido? Vamos revisitar nossa cultura, vamos estabelecer o pilar cliente como o principal pilar da cultura corporativa e a partir daí a gente sinaliza para a empresa inteira que estamos em um novo momento e que a partir de agora a gente precisa olhar com cuidado o que a gente oferece de experiência para o cliente. Esse pontapé foi super importante e a partir daí a gente começou a criar uma série de iniciativas para trazer o tema à tona. E uma informação que é relevante, né, nesse tema, foi a inclusão de dados de clientes. Então, a primeira iniciativa que foi tomada precisamos ter um indicador de clientes, e aí a gente começou a acompanhar o NPS. Antes disso, não existia nenhuma mensuração. E o NPS, hoje em dia, ele já é meta corporativa de 100% da empresa. Então, uma parte do bônus de todos os colaboradores está vinculada ao NPS. Isso é o suficiente? Não, mas é uma sinalização clara da alta liderança que o tema clientes é um tema relevante que precisa ser tratado como prioridade. Eu tenho um ponto, Mari. Para mim, você é uma das referências principais de projetos de engajamento, tanto com a equipe quanto com clientes, né? Você conseguiria trazer alguns exemplos? Eu acho que tudo que eu já vi são extremamente ricos, né? Você faz isso com muita propriedade. A gente investe bastante nisso, Tomás, e exatamente pelo que eu comentei. A empresa, e aí também dando mais contexto, a Tenda tem 56 anos. É uma empresa muito tradicional, de um segmento muito tradicional. Então a gente precisava, de fato, mostrar que aquela cultura não era uma cultura de parede, de só ficar bonito num PowerPoint. Então a gente investe muito em cultura, e aí nós temos uma matriz que direciona os nossos esforços de cultura para a liderança e para demais cargos. E eu acho que não tem fórmula mágica, não adianta ter uma iniciativas só para liderança e não falar com os demais cargos e nem ao contrário. Então, para a liderança, a gente tem algumas iniciativas que dão muito resultado, e aí eu quero comentar sobre 2 delas. Uma é o que a gente chama de período do cliente, que acontece trimestralmente. Numa manhã inteira, eu paro 100% da diretoria da empresa para vivenciar uma etapa da jornada. E a gente escolhe essa etapa da jornada de maneira muito estratégica. Eu pego os insights da voz do cliente para entender onde estão as minhas principais fricções e a partir disso eu escolho qual etapa da jornada eles vão vivenciar. Por que isso me ajuda bastante? Não é a área da Mari dizendo que aquela é uma dor do cliente, é o diretor vivendo e vendo: "Nossa, é tão difícil pegar um boleto", ou "Nossa, é essa experiência que a gente oferece no momento de uma vistoria?". Então eu ganho sócios com essa iniciativa, e essa iniciativa ela ela ajuda a deixar mais claro quais serão os projetos que nós vamos priorizar. E uma outra iniciativa que para a gente tem muito valor é o comitê de clientes. Esse já acontece bimestralmente e é um reporte de resultados, mas o que eu acho mais interessante desse comitê, para a gente não vincular o comitê a uma área, a gente sempre se embasa na voz do cliente. Então, para cada ofensor, para cada dor que a gente apresenta no relatório, eu coloco ou aspas ou feedback de cliente em voz. Esse diretor, essa gerência escuta diretamente do cliente. Então isso acaba dando também um peso legal para o que a gente tem trazido. Então, para a liderança são várias iniciativas, essas elas já estão bem consolidadas, e quando a gente fala de demais cargos, a gente investe muito em treinamento. Então, todas as áreas elas contam com treinamentos específicos, tanto para atender melhor o cliente, para entender mais o que é experiência do cliente e como isso se traduz dentro da realidade da Tenda, e a gente tem uma preocupação muito grande de correlacionar o NPS às métricas operacionais, porque aí não é
a Mariana dizendo que o NPS está bom ou não. A gente consegue mostrar para o time de assistência técnica, por exemplo, o NPS está X, mas as suas métricas que são tempo de atendimento de um chamado, ou, por exemplo, nível de chamado em determinado empreendimento, tá bom, tá ruim, tá mediano, e fazer essas correlações. E com isso a gente acaba conseguindo deixar mais claro para as outras áreas da empresa que é responsabilidade do cliente da empresa inteira. Vamos falar um pouco de novo sobre a percepção do cliente e esse atendimento, né. A gente está falando de novo de uma indústria que é uma compra provavelmente na vida. A gente fala muito da digitalização do atendimento, né, então a gente acha que tudo hoje em dia pode se resolver num canal digital, né, mas não é o caso. Eu acho que quando você está num processo de compra desse, né, nesse universo, o cliente também pede outras coisas, né. Então conta, assim, pra gente um pouco dessa jornada mesmo. Então, assim, como que esse cliente ele é capturado, ou seja, quais são as suas ações para capturar esses clientes novos, esse atendimento, esse pré-atendimento, né, que seja pelo canal, e aí você pode contar pra gente, e o que que vocês fazem para migrar esse atendimento que pode ser apenas digital e distante, para um relacionamento realmente mais humano, mais próximo, mais personalizado? A gente parte de uma premissa que nós devemos oferecer para o nosso cliente 100% da jornada digital, mas é uma escolha dele, se ele vai seguir no digital ou no presencial. Então hoje, se um cliente quiser fazer todo o processo de compra sem aparecer numa loja, ele pode. Hoje a gente tem ferramentas e sistemas para isso. Ele quer? Geralmente não. Eu tenho casos de clientes que fizeram todo esse processo sem apertar a mão do vendedor, do corretor, mas não é o que acontece na sua grande maioria. Nessa primeira fase da jornada, existe uma etapa que ela é obrigatória que seja presencial, que é visitar o terreno. Porque para a gente é muito importante que esse cliente saiba onde ele vai morar. E saiba questões básicas como: a minha janela vai ser virada para frente ou para trás, mais ou menos ali o meu andar, tudo para tentar deixar mais tangível algo que só vai ser construído no futuro. Então, quando a gente pensa nesse primeiro step da jornada, obrigatoriamente existe essa etapa presencial. Mas o que a gente vê na maioria das vezes é assim: o nosso cliente entra pelo digital, mais de 90% dos clientes ouviram algum tipo de comunicação da tenda, ou até mesmo viram algo offline, mas procuraram o nosso site. Quando ele entra no nosso site, existem várias formas de captura desse lead, ele entra no WhatsApp, e o nosso WhatsApp tem uma inteligência de bot que vai preparando esse lead. Então a gente começa a fazer algumas perguntas para esse cliente, para entender um pouco mais desse cenário. Vai chegar em um momento que o bot vai identificar se a Mariana está pronta para conversar com o vendedor. E quando o bot entende isso, ele não distribui aleatoriamente. A gente gosta de dizer que é o Tinder do mercado imobiliário. Porque Ótimo. aí a inteligência artificial vai entender que a Mariana, ela combina com o Tomás e o Tomás vai atendê-la. Isso ajuda na nossa conversão, porque à medida que o bot vai fazendo as perguntas, ele vai entendendo qual vendedor consegue converter leads parecidos com a Mariana e faz essa transição ali para um atendimento humano. Então, a gente usa muito a tecnologia para oferecer uma jornada mais fluida para esses clientes. É um case que eu acho que tem muitas outras indústrias, muitos outros segmentos que podem aprender com o que vocês estão fazendo, né, e é uma mudança de perspectiva mesmo, né, de você pensar a estrutura interna, para você dar condições para essa jornada ser interessante. Todo mundo já teve experiências de compra, seja de um carro, seja de um imóvel, que não necessariamente é parecido com o que você está falando, né, então vamos mudar para esse assunto que é importante, que é um bom link. A satisfação na jornada e como você está buscando nesses pontos essa validação pelo NPS. Então você contou que existe sim uma jornada e vocês querem garantir que o cliente siga feliz, porque ele pode indicar e aí gere outros. Mas como é que vocês fazem hoje essa medição ou essa captura desses dados? E aí depois o Tomás também pode complementar, obviamente, com
boas práticas do mercado, seja nessa indústria ou em outras, para o NPS, né? O NPS é a nossa principal métrica, mas ela não é a única. Então, escolhemos o NPS por ser uma métrica mundial que é usada em diversas empresas, mas a gente toma um cuidado de usar o NPS ao longo da jornada. Então, hoje na tenda, nós temos 4 momentos que eu pergunto para o cliente se ele recomendaria a empresa ou não. Mas, em outros momentos, eu uso outras metodologias, como o CSAT, por exemplo. Mas o NPS em si, por ser um indicador que vale como meta corporativa, ele tem uma função muito importante de dar esse direcionamento para as outras áreas. Então, quando eu comento que num comitê de clientes eu uso a voz do cliente, é por isso. Eu faço a pergunta do NPS e eu deixo a opção dele dar um comentário. E hoje, na ferramenta que nós temos, que é a Index, me dá a opção de receber esse feedback tanto por texto quanto por voz. E para a gente, esses comentários têm muito valor. Então, a gente tem um trabalho muito forte de análise desses dados, inclusive com o uso de IA, que já está embarcado na ferramenta, para que a gente consiga ser mais assertivo. E um trabalho que a gente tem feito muito forte é de tentar antecipar isso. Se eu já sei que, em geral, essa é uma dor que o cliente tem, por exemplo, no momento da vistoria, como eu consigo me antecipar para que os próximos clientes que vão entrar nesse momento não passem mais por aquela situação. Então, existe todo um trabalho de análise de dados, de avaliar a relevância daquela dor, retroalimentar isso para as outras áreas, acompanhar a resolução daquele problema de forma estruturada e medir novamente o NPS dos próximos clientes que vão entrar naquela jornada para identificar que se a solução que foi dada, ela resultou no aumento de satisfação. Isso tem a ver com algumas das melhores práticas, de fato, que a gente fala de multicanalidade, né? Porque a gente atende clientes de vários perfis, várias personas, né? E você vive isso todos os dias e está disponível em todos os canais de uma maneira fácil, simples, acessível, é o que faz de fato você ter um bom engajamento, uma boa aderência, né, no dia a dia. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, do WhatsApp, né, o WhatsApp é campeão. Assim, hoje, em termos de engajamento, a gente vive uma avalanche de pesquisas no mercado em geral. Todas as empresas querem saber o que os clientes estão falando, mas o cliente é um só. E a gente, às vezes, não... Enfim, a gente comunica, às vezes, com 70 empresas. Um consumidor brasileiro, em média, conversa com 70 empresas por dia. A gente tem olhado essa questão da multicanalidade, tanto de fatores de ir atrás do cliente, que é importante, igual a gente faz muito via WhatsApp, né? Mas também de entender que muitas existem manifestações disponíveis, né? Espontâneas, orgânicas. Então, olhar para esses multicanais também para trazer, porque traduzir o sentimento de um ser humano em uma métrica não é algo tão simples. Parece que é, mas não é. A grande sacada da IA, né? Que a gente vive agora, de fato, numa era priorizada pela IA, é que antes a gente olhava assim, detrator, neutro, promotor somente, né? Cravado ali, nota 0, 7 ou 10. Mas, na verdade, o ser humano é um pouco mais complexo do que isso e a gente tem a possibilidade de ver um gradiente de emoções numa mesma experiência de uma jornada com a tenda que dura 5 anos, 6 anos, 8 anos às vezes, né? Existem vários gradientes, altos e baixos, picos, vales. Existe o final da experiência, o início. Então, esse gradiente, ele está sendo muito mais tangibilizado agora com a IA. Esse é um ponto interessante, porque quando a gente olha um neutro, esse neutro, eu tenho que fazer um trabalho para que ele migre para promotor, e aí a análise de sentimentos é fundamental para isso, ou esse neutro, se eu não fizer nada, a tendência é que ele vire um detrator. Se eu olhar apenas pelo número, pode ser que eu esteja tomando uma decisão preliminar ou muito superficial. Eu acho que o Tomás trouxe um ponto super relevante, que é entender que não é apenas um número, mas como que a gente consegue aí usar todos os demais contatos que o cliente tem com a marca para entender qual que é a propensão dele de migrar para um lado ou para o outro e como que a gente consegue fazer isso pensando na experiência dele para que ele evolua. No mercado imobiliário, até pela razão de ser uma
uma jornada muito extensa, é natural que a satisfação ela vá reduzindo ao longo do tempo, porque, poxa, quando a gente pergunta para o cliente: "Qual foi o momento que você se lembra?", "Ah, o momento que o vendedor falou que foi aprovado", que é bem no início da jornada, e depois, ali, quando ele recebe as chaves. Mas o que a gente tem que tentar é fazer com que essas curva, ela aconteça de uma forma muito atenuada. Que ela não caia com tanta força como em alguns casos isso acontece. E o uso de dados e de inteligência artificial é fundamental Sin para isso. sinais estão falando, como diz nossa parceira Amy Webb. Pois é, nossa parceira. E eu estava ouvindo vocês e é isso, a minha sensação que eu tenho é que, assim, é quase como se num momento da história, da experiência do cliente ou dessa relação cliente-empresas, tiveram que se criar uma metodologia para pelo menos colocar alguma métrica. Mas isso, como todo o resto, segue em evolução. Não é só um canal, né, não é só uma avaliação, isso tem uma variação tão grande. E eu fiquei pensando no que você falou, Tomás, tudo bem, a empresa manda um WhatsApp para pegar sua nota ou manda um e-mail, etcétera. Mas aí, às vezes, você colocou um comentário nas suas redes sociais, ou você, colocou um reclame aqui, então você tem outros lugares, né, é muito menos fácil de você acertar. Eu sinto que, assim, a gente saiu do zero e tem uma métrica, mas isso também tem que evoluir, né, dentro das empresas. É o que você falou, é uma métrica, mas não é a única métrica, Exato. né. É, se a obra está atrasada, não precisa fazer nem pesquisa, vai ser Pois todo é, mundo detrator, né. e eu estava pensando Infelizmente, É, nisso. meio óbvio, mas infelizmente sim. é, é, Eu estava é, pensando nisso, eu falei: "É uma área que ela é muito amor e ódio, né, dentro de todos nós, a felicidade de uma compra de uma residência, ela traz muitos sentimentos, tem muitas emoções ligado com a família, mas também tem uma questão de pressão financeira. Então, assim, a hora que você recebe a chave é gostoso, mas você ainda sabe que você tem aí, às vezes, uma obra para fazer, e aí a obra dá certo e não dá certo, então, assim, é complexo, né, não é uma coisa começo, meio e fim, né. Então, assim, tá com essa mentalidade de entender que vai ser mais complexo mesmo se você colocar o cliente no centro, né. Porque senão também acho que é né, tô fazendo e tô entregando e não tô querendo ouvir, não tô pegando esse feedback, mas é muito interessante que vocês estão pegando isso e, na verdade, colocando em prática tudo isso que vocês estão ouvindo, né, para o cliente para o negócio no final das contas, né. É, e esse é um ponto interessante, porque ao longo do tempo que a gente acompanha a voz do cliente, a gente de fato escuta esses feedbacks, tem algumas dores que não são relacionadas à construtora. Eu vou dar um exemplo: cliente mudou para o condomínio e brigou com o vizinho. É. Ah, verdade. Construtora não tem responsabilidade sobre isso, mas o cliente, se é naquele momento que a situação ainda está quente, a gente manda uma pesquisa dessa, ele vai dizer que ele não está satisfeito, porque na cabeça dele: "Poxa, esse empreendimento é da Tenda e aqui tive esse problema, não gosto dos meus vizinhos, ou as regras de condomínio são muito duras". Então a gente tem que chegar até no nível de como que eu vou preparar melhor esse cliente para viver em condomínio. Que Olha, é um tipo processo de orientação educacional, né. É. educacional. E aí o WhatsApp ele é fundamental, porque eu posso usar outros meios de contato, como por exemplo o e-mail? Posso. Eu sou tão efetiva usando o e-mail? Não. Então ao longo da jornada a gente identificou quais eram os principais temas e desses temas, 100% da nossa comunicação com o cliente proativa, de dar orientação sobre esse momento da jornada, a gente faz por WhatsApp, para garantir que esse cliente, ele vai estar mais preparado para viver em condomínio, que ele sabe diferenciar a responsabilidade da construtora com a responsabilidade dele como cliente, do síndico, porque são papéis distintos, mas que estão todos muito, entrelaçados. E aí a nossa responsabilidade chega nesse nível. Eu estou tratando com clientes que, em sua maioria, nunca viveram em condomínio, nunca moraram num apartamento. Então, tem educação também. educação total. É, porque é o que você falou, você está servindo a uma classe C e D, que está ali tentando, obviamente, conquistar um imóvel, mas que não está habituado naquele cenário, então tem todo esse processo por trás, né. Mas você tocou num ponto que estava nas minhas perguntas sobre canal e motivo de usar aquele canal, né. Então você já deu uma prévia, falando do exemplo do e-mail, do WhatsApp.
Quais outros casos você tem ou quais outros canais hoje vocês estão usando para mapear meio um pouco mais essa jornada mesmo? Hoje o nosso cliente ele consegue entrar em contato conosco por voz, por WhatsApp, nós temos um aplicativo, mídias sociais, Reclame Aqui. Nesse ano a gente conseguiu integrar tudo numa única ferramenta e isso tem ganhos substanciais, mas ativamente é basicamente 100% via WhatsApp. A gente usa e-mail em alguns momentos e quando usamos é com a seguinte estratégia: eu faço a primeira tentativa por e-mail, avalio o percentual de clientes que aderiram e aqueles que não aderiram eu faço o repique para o WhatsApp, inclusive da pesquisa NPS. A partir do momento que a gente implementou o NPS por WhatsApp, eu aumentei muito a Hum, minha taxa sim. de participação. E essa era uma dor que nós tínhamos internamente para vender para as outras áreas. Muitas vezes a gente apresentava um reporte e a área falava: "Ah, mas são poucos respondentes, mas será que esse número é confiável?". Nós que estamos na área, a gente tinha confiança no número, mas uma forma da gente dar mais credibilidade para a métrica foi aumentando o número de participação e de clientes através do uso do WhatsApp. Bom, eu ia, na verdade, conduzir a gente para um tema que a gente já falou, mas acho que a gente pode falar um pouquinho mais, que é inteligência artificial. E eu digo isso porque a gente está num evento igual o Conarec, que tem muito falando sobre isso. A gente sabe que tem muita coisa que tem uma pressa de se colocar no ar, mas também, às vezes, muita resistência, dependendo da indústria, dependendo do seu cliente. A gente já falou um pouco sobre essa análise do sentimento e AI, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho assim, se hoje eu tivesse uma varinha mágica, assim, sabe, você falava assim: "Nossa, se eu conseguisse resolver esse problema, seja com inteligência artificial, seja com uma tecnologia, qual seria esse grande desafio que às vezes não é possível ainda, e qual que seria esse impacto nos negócios, sabe?" Porque eu acho que vocês já fizeram uma grande jornada desde essa centralização do cliente e todas essas métricas e análises, mas a gente sempre sabe que tem mais uma coisa, né, que dá para melhorar. Então, qual que seria, assim, a sua próxima visão de futuro para melhorar mesmo essa experiência do cliente? Primeiro que eu acho que assim, a gente ainda está muito atrás no uso de inteligência artificial. E de novo, nosso mercado em si é um mercado mais tradicional, com uma jornada muito complexa. Então, o uso da IA para a gente não é tão trivial. Onde nós estamos concentrando os nossos esforços? Em 2 aspectos. O primeiro é entender como a IA pode ajudar no dia a dia do nosso time. A gente trabalha com um volume de trabalho operacional muito grande. A Tenda, ela vende aproximadamente 15.000 apartamentos ano. E aí, quando a gente fala de relacionamento com clientes, existem muitas etapas que são manuais, que ainda dependem mesmo do humano para fazê-lo. E aí a gente tem algumas iniciativas em andamento de como eu consigo reduzir esse trabalho operacional. E existe uma outra frente de trabalho que é do que transborda hoje em dia para o humano, do nosso bot, o que eu consigo melhorar a minha inteligência artificial, aumentando a base de conhecimento para que ela seja mais assertiva, para que no futuro eu tenha um transbordo mínimo. E aí, o que for para um atendente humano é de fato o que não pode ser resolvido pela inteligência artificial e ao mesmo tempo esse colaborador ele vai estar tão preparado que ele vai entregar um atendimento com muita qualidade. Então essas são as nossas 2 frentes de trabalho, e aí como a gente mencionou, hoje o que já é muito usado é a IA para nos ajudar nos insights, no direcionamento, quando a gente pensa em voz do cliente. Como a gente captura o NPS ao longo da jornada, a gente recebe muitos feedbacks. Se a gente não tivesse a IA, o nosso trabalho manual de categorizar, de entender o que é mais relevante, quais são os ofensores que deveríamos priorizar, esse trabalho seria muito mais difícil de ser executado, e isso a gente já consegue fazer com um certo nível de profundidade. Eu tenho observado muitas aplicações, assim, a gente, na verdade, saiu até um estudo, né, do MIT, dizendo que muitas das aplicações ainda são muito uma promessa além do que tem sido entregue. Porém, eu tenho acompanhado algumas iniciativas, por exemplo, na área de desenvolvimento de soluções tecnológicas, de alguma forma, ou então, pelo menos, as empresas de tecnologia que permitem as setups, né, as configurações com IA de um jeito que antes era muito complexo, agora, literalmente, se conversa
como se fosse uma pessoa e ele prepara toda uma estrutura de relacionamento, de jornada, de configuração de canais, enfim, com muita velocidade, né? E isso tem, assim, me chamado muita atenção. Você pega os grandes bancos brasileiros, pegando esse mercado financeiro, um exemplo rapidinho, todas as jornadas, praticamente, desses grandes bancos, elas foram já digitalizadas. Então, antes você tinha que fazer interações, às vezes, muito manuais em uma agência, até hoje. E agora não, você consegue fazer todos os fluxos, né? A, B, C, D, E, todas as possibilidades, porque o desenvolvimento tecnológico teve a ajuda da IA que facilitou a implementação de uma jornada mais digital. Bom, gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, por compartilhar tanto conhecimento. Agradeço pela presença. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço o convite, foi um ótimo bate-papo. Espero que quem está aí assistindo tenha gostado. Esse foi mais um episódio do podcast da Twilio, direto aqui do Conarrec. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.